Esse vídeo foi feito com o apoio da MIP Cards. Venda e compre seus cards de Magic, de Yu-Gi-Oh! E Pokémon de uma forma segura. Link na descrição. Monster Road é um RPG semelhante a Dungeons and Dragons e é o jogo preferido de Ryobakura. Nesse vídeo, eu vou te apresentar esse RPG e explicar como ele funciona. Para começar, vou te apresentar as raças que tem nesse jogo. Os humanos, que representam os atributos da sabedoria, força e uma velocidade considerável. Os elfos, que têm os melhores atributos de alta sabedoria e carisma. São bons em magia, porém têm uma força baixa. Os meio-elfos são híbridos de elfos e humanos, que têm atributos equilibrados, como média sabedoria, média força, média velocidade e médio carisma. Os hobbits, sim, como nas obras de Tolkien, o criador dessa raça. Eles são pequenos, mas são muito rápidos e musculosos para o seu tamanho. Eles são bons ladrões. As pixies, ou fadas, têm alta sabedoria, são capazes de voar e são uma das raças mágicas que tem grandes atributos em magia. Os anões têm baixa sabedoria, no entanto têm grande força, resistência e constituição. E os Birdtail, uma raça de pássaros capazes de voar e com grande carisma. Agora que você conhece as raças, vou te apresentar as classes que existem nesse RPG. As classes que você pode escolher são Guerreiro, Domador de Feras, Mago, Bardo, Sacerdote, Encantador, Artista Marcial, Diabolist, que é uma espécie de necromante, Atirador Mágico, Comerciante, Ladrão, Mago Branco e Mestre das Trevas. Em especial, o Mestre das Trevas é um papel desempenhado por um jogador na mesa. É como se fosse o mestre no RPG. E enquanto os outros jogadores jogam como um time de aventureiros, o Mestre das Trevas tenta derrotar os aventureiros para ganhar o jogo. Os aventureiros encaram o Mestre das Trevas como um chefe final e devem derrotá-lo para vencer. E o único Mestre das Trevas apresentado no mangá foi Zork. Agora, você sabe por que a carta se chama Zork, o Mestre das Trevas. Ryobakura havia acabado de chegar na cidade onde ele conheceu seus novos amigos, Yugi, Joey, Teia e Tristan, e estes foram visitá-lo na esperança de jogar o Monster Road que tanto Bakura falou na escola. Bakura tentou avisá-los que o jogo era perigoso, algo estava dominando a sua alma, mas antes que ele pudesse falar algo, Yami Bakura assumiu o controle e os convidou para jogar. Então, vamos ao jogo. O Bakura maligno preparou o jogo, assumindo o papel de Mestre das Trevas, usando Zork como seu avatar. Ele também narrava os eventos do jogo, enquanto os outros interpretavam os aventureiros, e foi ele que os ajudou a criar seus avatares. Yugi olha para a lista de raças, e Bakura explica que sua raça determina suas habilidades básicas. Joey se pergunta qual raça ele devia escolher, e brinca com Tristan, dizendo que ele deveria ser uma fada. Yugi estica as orelhas e decide ser um meio-elfo. Os outros também escolhem e as fichas ficam assim. Yugi, nível 1, raça meio-elfo, classe Domador de Feras, armas nenhuma, equipamento manto de elfo, velocidade 17, sabedoria 18, força 9, coragem 18 e pontos de vidas 22. Joey, nível 1, raça humano, classe Guerreiro, arma espada curta, equipamento armadura de couro e escudo de couro, velocidade 16, sabedoria 8, força 20, coragem 21 e pontos de vida 25. Teia, nível 1, raça elfo, classe mago, arma cajado, equipamento manto do elfo e chapéu de elfo. Velocidade 20, sabedoria 17, força 9, coragem 14 e pontos de vida 18. E Tristan, nível 1, raça humano, classe atirador mágico,
arma, pistola mágica, equipamento, manto e balas mágicas. Velocidade 18, sabedoria 10, força 14, coragem 19 e pontos de vida 23. Os 4 estão impressionados com a habilidade de Bakura, que fez os bonecos que se parecem com eles. Bakura explica que ele se orgulha de seus jogos, por isso tem muita atenção com os detalhes. Ele coloca os dados dos personagens em seu computador, comentando que os números farão toda a diferença quando você entrar em uma batalha de vida ou morte. Depois que Bakura termina de guardar os dados, os outros colocam suas peças no ponto de partida do tabuleiro. Para surpresa de todos, não há outras peças, como monstros inimigos. Um dos elementos do jogo é que você não sabe onde os monstros estão se escondendo. Eles aparecerão dependendo das suas ações, ou às vezes por acaso. Joey logo percebe que eles não sabem muito sobre esse mundo. Tristan acrescenta que eles nem conhecem o inimigo ou o objetivo do jogo. Então Teia sugere para o grupo ir para a cidade, já que é para lá que os jogadores buscam informações nos RPGs. Yugi concorda e eles decidem ir para lá. Bakura narra que eles dão 5 voltas para entrar na vila. Ele então levanta o ladrilho que contém o cenário, revelando o interior de um restaurante e uma taberna bem abaixo. Yugi está impressionado com os detalhes e Joey fala para que eles parem na taverna para obter algumas informações. O grupo vai para o balcão e Joey chama a atenção do barman. Ele informa que são aventureiros altamente qualificados e pergunta como eles podem ganhar dinheiro. Bakura narra que o barman suspirou e disse: "Se o dinheiro pudesse resolver nossos problemas, eu daria tudo o que tenho, mas antes que você pudesse reivindicar sua recompensa, você estaria morto." Joey pega sua espada e diz que parece que o barman tem uma história, exigindo ouvi-la. Tristan está envergonhado de como Joey está conduzindo o jogo. Em um tom pesado, o barman diz que a vila estava em paz até recentemente, até que o Lorde das Trevas Orc assassinou o rei e transformou o castelo em um covil do mal. Desde então, monstros aparecem em seu vale e muitos moradores são vítimas deles. Joey diz que está com nojo e não deixará que os monstros se safem disso. Ele insiste que o grupo vai cuidar de Zork e pede para que o barman entregue um pouco de ouro antes. Os outros ficam indignados e comentam que o jogo está trazendo o pior dele. Teia pergunta a Yugi se há um palestrante na vila, pois parece que o barman está realmente conversando com eles. Yugi explica que em um RPG de mesa, os outros personagens que não são os aventureiros são chamados de NPCs e são encenados pelo mestre do jogo. Eles assumem que Bakura deve estar mudando sua voz para interpretá-lo. O barman aconselha os aventureiros a falar com o homem no canto da taverna, pois ele podia dizer a eles o caminho mais seguro para o castelo de Zork. O grupo vai até o homem no canto e quando ele se vira para falar, Joey e Tristan começam a rir. Ele se parece muito com o professor de educação física deles. O que eles não sabem é que o aldeão é de fato o professor deles. Ele foi selado na miniatura por Bakura. Ele chama por Joey e Tristan, que ficam intrigados se perguntando se ele acabou de chamar o nome deles. Ele tenta dizer que Bakura o transformou em uma miniatura, mas os outros duvidam que a miniatura esteja realmente falando. Bakura olha para o professor com raiva e ele fica em silêncio. Agora, ele é um habitante eterno desse jogo, ou ele desempenha seu papel ou sofrerá. Assim, o NPC informa aos aventureiros que o castelo de Zork fica ao norte e aconselha que eles tentem evitar a floresta, pois ela está cheia de monstros. Joey e Tristan se preparam para seguir em frente, mas Yugi está preocupado e pensa consigo mesmo. Realmente parecia que o morador estava falando, quase como se ele estivesse vivo. Bakura sorri. Agora ciente de sua missão, Joey anuncia que os aventureiros devem ir ao castelo de Zork e não parar por nada. As miniaturas são movidas para a frente e Bakura informa que eles entraram em uma área de risco, onde eles podem ter um encontro aleatório com inimigos.
Ele explica que a partir de agora haverá um teste de julgamento para determinar se os monstros aparecerão, o que será feito com um par de dados de 10 lados. A área em questão tem 30% de chance de encontrar um monstro. O dado vermelho representa as dezenas, enquanto o dado branco representa as unidades. Portanto, os dados podem ter números entre 0 e 99. Se o resultado for 31 a 99, eles evitarão encontrar os monstros. Bakura rola os dados e sai 21. Então, um monstro aparece. O grupo encontra um Goblin nível 3, que é colocado no tabuleiro na frente deles. Joey está feliz, pois já estava entediado esperando por uma briga. Bakura entrega os dados a Joey e pede para que ele jogue os dados para determinar a batalha. Joey tira um 13 e Bakura faz um cálculo. Com base no nível, velocidade e arma de Joey, ele calcula que o guerreiro deve matar o Goblin. Joey ataca e mata o inimigo. Bakura diz a eles que quanto mais perto eles chegam de um 0, mais danos eles causarão ao inimigo. Mas se eles chegarem perto ou em um 99, eles precisarão sofrer uma penalidade. Na sua cabeça, ele pensa, a penalidade de se tornar uma miniatura no mundo dos seus jogos pelo resto da vida. Seus oponentes são como tolos, eles não têm ideia de que esse RPG também é um jogo das sombras, e como ele é o mestre do jogo, ele tem um poder de infligir qualquer tipo de punição. Ele planeja prender Yugi na miniatura e pegar seu enigma do milênio. Sem saber dos planos de Yami Bakura, os jogadores seguem o jogo e avançam seus personagens. Eles chegam na floresta e Bakura explica que ela ocupa um espaço maior no tabuleiro e essa área tem uma taxa de encontro de monstros de 80%. Yugi fica surpreso com a alta taxa de encontros, mas Yami Bakura continua. Ele faz outro teste de julgamento, jogando os dados, tirando um 5. Isso não é bom para os aventureiros, pois quanto mais próximo de 0, mais fortes são os monstros. 5 monstros emergem da floresta. O mestre diz que os jogadores atacam primeiro e devem jogar os dados para fazê-lo. Se eles rolarem um número abaixo da taxa de ataque, eles conseguirão acertar, e quanto mais próximo estiverem de 00, mais danos eles causarão. Joey se prepara para ir primeiro e joga os dados fazendo um 82, mas como ele precisava de 30 ou menos, seu personagem cai de cara no chão e falha em acertar o inimigo. Tristan vai em seguida e ele tira um 21. Isso é suficiente para seu personagem abrir um buraco no inimigo e assim derrotá-lo. Logo em seguida, Yugi faz um 25. E como seu personagem é um domador de feras, ele domina o monstro e pode fazer dele seu aliado. Com 3 monstros restantes, Teia joga os dados, ela faz um 00. Bakura explica que é um super dano crítico, permitindo que ela use uma magia de nível superior para um aprendiz de mago. O personagem de Teia realiza um ataque mágico, o Big Bang final da aprendiz, derrotando os 3 monstros restantes. Os aventureiros continuam e encontram um estranho que começa a rir. Ele o chama de 4 heróis que o desafiaram, mas agora eles caíram em sua armadilha e entraram na Floresta dos Mortos. Essa que será a sua sepultura. Os personagens de Yugi e Joey olham surpresos para ele. E Yugi pergunta ao homem quem é ele. Bakura narra que a forma do homem muda e ele se transforma diante de seus olhos, pois ele é um mestre das trevas Zork. O demônio ri e diz que esse é o fim dos aventureiros. Eles devem saber que não há arma capaz de derrotá-lo. Tendo sido enganados por Zork, Bakura narra que os jogadores baixaram a guarda. Então, Zork vai primeiro. O mestre joga os dados e tira um 00, ou seja, um super dano crítico. E ele escolhe como alvo do poder das sombras a maga Teia. O Bakura maligno então grita Mind Doll, a sua penalidade que pode transferir almas para objetos. Assim, o corpo de Teia cai sobre a mesa, enquanto sua alma é transportada para a miniatura.
Bakura pensa consigo mesmo que esse é um dos pontos negativos para os aventureiros, e com suas técnicas divinas de mestre do jogo, ele pode jogar um super dano crítico sempre que quiser. Yugi será o próximo. Yugi, Joe e Tristan correm para ver Teia inconsciente e pergunta o que Bakura fez com ela. O vilão responde que está apenas seguindo a regra do jogo e lembra aos três que em um RPG você deve assumir o papel do personagem. No tabuleiro do jogo, Teia acaba de acordar encarnada em sua miniatura. Ela olha em volta e se pergunta o que está acontecendo. Ela vê os outros, pergunta por que eles estão tão grandes. Ela então se olha e percebe que foi transformada em uma miniatura. Yugi ouve a miniatura de Teia gritando e percebeu que ele não estava ouvindo coisas quando pensou que ouviu uma miniatura falar mais cedo. Bakura explica que o destino de um jogador é determinado pelo lançamento de dados. Se o mestre das trevas Zork fizer um 00 ou um jogador fizer um 99, a alma do jogador é selada em uma miniatura pelo poder das trevas, e a única maneira de recuperar a alma é derrotar o mestre das trevas Zork. Joey fica com raiva e joga os dados prometendo derrotar Zork. No entanto, ele faz um 99. Bakura ressalta que além de obter o pior resultado possível, não era a vez de Joey. Rolar os dados sem a permissão do mestre é violação das regras, e ele sela Joey em sua miniatura. Yugi fica com raiva, mas Bakura o aconselha a pensar antes de agir, porque se ele e Tristan também se tornarem miniaturas, não haverá mais ninguém do lado para jogar os dados. O jogo continua e é a vez de Tristan. Bakura avisa que ele pode ficar congelado de medo pela poderosa aura de Zork. O mestre verifica a pontuação de coragem do personagem e calcula que Tristan deve tirar pelo menos 70 para vencer o medo. No entanto, se ele rolar mais alto, Zork fará o primeiro ataque. Tristan tira um 94 e chama isso de estúpido, porque ele realmente não tem medo de Zork. O mestre ri e diz que não há você, apenas seu personagem. Ele narra que o atirador mágico está congelado de medo e amaldiçoa sua covardia. Bakura tira outro 00 e transforma Tristan em uma miniatura. O vilão diz que é a vez de Yugi jogar os dados. No entanto, Yugi insiste que antes disso, sua alma também deve ser transferida para sua miniatura. Os outros estão surpresos, mas Yugi insiste que ele quer lutar junto com seus amigos no tabuleiro, e se eles estão colocando suas vidas em risco, ele deve fazer o mesmo. Bakura diz que ele pode conceder esse desejo, mas pergunta quem jogaria os dados de Yugi. Yugi dá um sorriso. Como o mestre das trevas deve servir os jogadores, Bakura concorda em fazê-lo e prende a alma de Yugi em sua miniatura. Bakura comemora sua vitória. Finalmente, ele vai conseguir a outra relíquia do milênio. Mas para surpresa dele, Yami Yugi estava sentado à sua frente. O jogo está só começando. Por enquanto, ficamos por aqui. Logo logo sai a segunda parte desse grande RPG. Claro que depende do seu feedback. Se você gostou desse vídeo e quer a parte 2, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Comenta aí embaixo se você gosta de RPGs e se ainda não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.